Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre prisões. Esse é o tipo de tema que na segunda fase da prova da OAB você pode já imaginar o seguinte: uma questão eu vou acertar, porque sempre vai cair prisões na prova da OAB. Isso é fato. A coisa mais rara que tem é ter uma prova que não tem uma questão de prisão. Então, nós vamos estudar, vamos ver as modalidades, as diferenças entre elas. Vocês vão perceber que não é nada complicado. E o mais interessante de tudo é você saber que está ao seu alcance. Ali no código, o que você precisar saber sobre prisões, você vai conseguir identificar. Nós vamos, para construir essa aula, trabalhar com o nosso costumeiro mapa mental. Nós vamos trabalhar com anotações, apontamentos aqui no slide, se for necessário. Eu vou usar a legislação. Então, caso você queira pegar o seu vade-mecum e colocar do seu lado, dê pausa agora na aula, pegue o vade-mecum, coloque do seu lado, porque você vai aprender a manusear e encontrar o que você precisa para fundamentar as suas respostas. Beleza? Começando pelo nosso mapa mental, vocês vão perceber que eu dividi a matéria de prisões entre prisão-pena e prisão cautelar. Olhem lá. Prisão-pena e prisão cautelar. Está dividida aí no nosso mapa mental. Correto? Antes de iniciar a explicação, vamos entender. Prisão-pena e prisão cautelar. A prisão-pena é a prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. De novo, prisão-pena é a prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. Nós estamos, portanto, falando da prisão na execução penal. Lei 7.210 de 84 é onde você vai discutir a prisão-pena. Aí você vai discutir quais os regimes, regime fechado, regime semiaberto, regime aberto, RDD, permissão de saída, saída temporária, remissão pelo trabalho, remissão de pena por leitura, livramento condicional, falta grave, ou seja, matéria de execução penal. Vocês vão estudar isso com o professor Bruno. Depois que vocês estudarem isso com ele, vocês vão estudar comigo a construção do agravo em execução, que é o recurso cabível contra as decisões proferidas na execução penal. Isso está lá no artigo 197 da LEP. Mas, até lá, nós vamos trabalhar apenas com prisões cautelares. O que vem a ser a prisão cautelar? Cautelar vem de cautela, proteção. A prisão cautelar é a prisão necessária para proteger, para acautelar o processo, ou a sociedade, ou as partes do processo. Só faz sentido uma prisão cautelar quando eu preciso proteger o processo, a sociedade ou as partes do processo. Como assim, professor? Imagine que o réu precisa ficar preso porque ele ameaçou matar o promotor. Imagine que o réu tem que ficar preso porque ele ameaçou concluir o intento dele, que era matar a vítima. O réu tem que ficar preso porque ele está destruindo provas do processo. O réu tem que ficar preso porque senão ele vai fugir. E depois não adianta condená-lo, que ninguém vai encontrá-lo mais para aplicar a pena. Ou seja, há uma necessidade de proteção, de acautelar. Daí o nome, prisão cautelar. Logicamente, para se prender alguém antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, a efetiva necessidade tem que ser comprovada. Essa necessidade de cautela tem que ser comprovada, sob pena da prisão ser ilegal ou desnecessária. Mais à frente nós vamos falar disso. A prisão ilegal se relaxa, a prisão desnecessária se revoga.
Então, partindo dessa premissa, vamos lá no nosso material e dar uma olhada nele. Prisão-pena, como eu havia dito para vocês, é aquela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. É a modalidade de prisão que se estuda na execução penal, Lei 7.210 de 84. Não é nossa matéria, é só para que vocês saibam separar a prisão-pena da prisão cautelar. A prisão cautelar é aquela que decorre da necessidade de proteção, proteger o processo ou proteger as partes do processo, né? A primeira delas é a prisão temporária. Essa prisão está prevista na Lei 7.960 de 89, utilizada exclusivamente quando for indispensável para as investigações. Deve-se ficar atento aos requisitos trazidos pela lei, sobretudo o fato de que ela somente poderá ser decretada quando não houver outros meios para se investigar, e 5 dias quando o crime não foi hediondo, 30 dias quando foi hediondo. Estamos a dizer, é uma prisão com prazo determinado. O que eu quero chamar a atenção de vocês quanto à prisão temporária? Você que gosta de fazer apontamentos, você que gosta de fazer anotações, anote aí. Prisão temporária. Lei 7.960 de 89. É lógico que você não precisa decorar essa lei. Na hora da prova, basta você pegar o código, vai no índice alfabético remissivo e lá você vai encontrar. Prisão temporária, Lei 7.960 de 89. Não confunda o nome prisão temporária com prisão provisória. Na língua portuguesa, o termo temporária é sinônimo de provisória. Mas no processo penal, são coisas completamente distintas. Prisão provisória é o gênero da qual é espécie a temporária. Porque prisão provisória é toda modalidade de prisão. Porque não há no Brasil prisão perpétua. Então, qualquer prisão é provisória. A prisão preventiva é provisória. A prisão em flagrante é provisória. A prisão temporária é provisória. Agora, a prisão temporária tem esse nome porque a lei estabeleceu esse nome para ela. E uma dica para que na hora da prova você não confunda temporária com provisória, escreva provisória na hora que deveria escrever temporária. Lembre-se, a temporária tem um prazo certo, 5 dias para crimes que não forem hediondos, 30 dias para crimes que forem hediondos. Daí você vai lembrar que prisão temporária tem um tempo determinado. Prisão temporária tem um tempo determinado. Das prisões cautelares, ela é a única que tem um tempo determinado. Daí o nome prisão temporária. Beleza? Bom, o que você precisa entender da prisão temporária? Eu não me lembro de ter visto em alguma prova da OAB questões de prisão temporária. É a coisa mais rara do mundo de acontecer. Mas não me assustaria se nas próximas provas vierem uma questão sobre a prisão temporária. E por quê? Porque durante muito tempo se discutiu se a prisão temporária era constitucional ou não. E recentemente o STF entendeu pela constitucionalidade da prisão temporária, fixando inclusive alguns parâmetros que eu quero comentar com vocês. Primeiro ponto. Os fatos invocados para fundamentar a necessidade da prisão temporária devem ser contemporâneos, devem ser atuais. Afinal de contas, a prisão temporária é para investigar. O artigo 1º dessa lei, 7.960 de 89, já estabeleceu: somente se pode decretar prisão temporária quando ela for indispensável para as investigações. Pois muito bem. Se ela for indispensável para as investigações, ela pode ser decretada.
mas para as investigações de quê? De um determinado fato. Esse fato há que ser contemporâneo. Esse é o entendimento recente do STF. Como assim há que ser contemporâneo? Não há sentido se decretar prisão temporária de um réu hoje para investigar um crime supostamente praticado 2 anos atrás. Isso o STF sedimentou não ser possível. Então, o primeiro requisito, aí nós vamos começar a fazer nossos apontamentos. Beleza? Então, vamos lá. Eu quero um slide onde eu apareça lá junto com vocês. Espera aí. Agora, aí ficou bom. Veja bem, eu estou falando nesse momento de prisão temporária. Qual é a lei? Lei 7960 de 89. Logicamente, terminando essa aula, você vai pegar essa lei e vai ler na integralidade. Requisitos. Primeiro, há que ser indispensável para as investigações. Em resumo, não há outra forma de investigar. Não há outra forma para investigar. Por isso, tem que decretar a prisão do réu. Isso é muito comum, por exemplo, quando nós estamos numa operação investigando lavagem de dinheiro, corrupção, em que uma empresa esteja envolvida em desvios de dinheiro público, e se essa pessoa continuar trabalhando na empresa, ninguém vai querer ser testemunha, eu não vou conseguir pegar documento nenhum. Então a gente vai providenciar a prisão dele para conseguir investigar. Bom, o STF, em decisão recente, entendeu que os fatos investigados devem ser contemporâneos. Ou seja, eu não posso decretar a prisão temporária para apurar crimes ocorridos há muito tempo. Eu preciso provar que esses fatos são contemporâneos. O STF também estabeleceu que o rol do artigo 1º, inciso 3º, é taxativo. O que nós estamos dizendo com isso? Só é possível decretar prisão temporária se o crime que se investiga está previsto no inciso 3º do artigo 1º. Logicamente, você vai estar com isso nas mãos. Você vai estar com o vadimeco nas mãos. Caiu uma questão, começou a falar de prisão temporária, para tudo. Abre o seu vadimeco, vá no índice, procure o número dessa lei, porque logicamente você não vai decorar todas. Procure lá, você vai encontrar 7960 de 89. Muito bem. Pegue essa lei e comece a ler os artigos. O inciso 1º do artigo 1º, o inciso 1º, vai falar que ela tem que ser decretada quando for indispensável. O inciso 3º vai falar quais são os crimes em que essa prisão pode ser decretada. Se na sua prova cair uma questão, pode ser que o crime que esteja sendo investigado não esteja previsto na Lei 7960. E aí, portanto, você vai pedir o relaxamento da prisão, porque essa prisão é ilegal. Professor, por que ela é ilegal?
Porque é uma prisão em desconformidade com a lei. Portanto, prisão ilegal. Uma prisão em desconformidade com a lei. Foi decretada ao alvedrio da lei. O que significa dizer, não é legal, tem que ser relaxada. Artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. A prisão ilegal deve ser relaxada. Quando a prisão é legal, está toda certinha, mas não tem necessidade de permanecer, nós dizemos que ela é revogada. Relaxa-se a prisão ilegal, revoga-se a prisão desnecessária. Beleza? Para completar essa questão da prisão temporária e o entendimento recente do STF, ele entendeu o que já era de conhecimento de todos, que a prisão é a última ratio, ou seja, a última razão de ser, é a última coisa a se fazer. Você só vai decretar prisão quando não tem outra forma. E aí o STF entendeu que é cabível as medidas cautelares diversas, quase que eu esqueço o nome, medidas cautelares diversas do artigo 319 é cabível na prisão temporária. E por que eu estou dizendo isso? Porque originariamente essas medidas cautelares substituem a prisão preventiva. O STF entendeu que elas podem ser aplicadas para substituir a prisão temporária. Como, por exemplo, eu vou decretar a prisão de Felisbino, porque se ele continuar na empresa eu não consigo investigar nada. Mas se você pegar, colocar uma tornozeleira eletrônica e colocar ele em prisão domiciliar, não vai resolver o problema? Vai. Então pronto. Acabou. Está resolvido o problema. A prisão é a última coisa a se fazer. Beleza? Dito isso, nós superamos aí a prisão temporária e agora nós vamos falar da prisão em flagrante, tá? Prisão... perdão. Antes de falar da prisão em flagrante, um último detalhe. A prisão temporária, como eu disse no início, tem tempo determinado. 5 dias se o crime não foi hediondo, 30 dias se o crime foi hediondo. 5 dias se não foi hediondo, 30 dias se foi hediondo. Em ambas as situações, prorrogável. 5 dias prorrogável por mais 5, 30 dias prorrogáveis por mais 30. Anote aí no seu rascunho. Em hipótese nenhuma, o juiz pode dar uma decisão já prevendo a prorrogação. Decreta a prisão por 5 dias, desde já prorrogada por mais 5. Lógico que não. Cabe a quem estiver investigando pedir ao juiz que vai ser necessário prorrogar. E aí o juiz decide se vai prorrogar ou não. Essa prorrogação não é, portanto, automática. Fiquem atentos a isso. Beleza? Agora sim, nós podemos falar da prisão em flagrante. Então vejam bem, prisão em flagrante. Enquanto vocês ficam de olho na tela, eu vou buscar a minha água que eu esqueci. Muito bem, estou de volta, fui pegar minha água que eu tinha esquecido. E agora nós vamos falar da prisão em flagrante. Sem dúvida nenhuma, a mais interessante delas, uma das que mais caem na prova da OAB. Vocês vão ver no nosso mapa mental que eu selecionei várias questões
para vocês olharem, estudarem em casa, tá? Então vamos lá analisar a prisão em flagrante. Chegar o nosso mapa para cá, para que eu tenha espaço para trabalhar. Bom, prisão em flagrante. Primeira coisa, nós temos requisitos materiais e requisitos formais. Eu vou recolher os formais, vou deixar só os materiais aqui por enquanto. E vamos lá. O que são requisitos materiais? São as condições que configuram o flagrante. Tá? Então, a matéria que eu estou analisando é flagrante. O que eu quero dizer com isso? Vamos entender assim. A polícia militar conduziu alguém até a polícia civil. O delegado vai olhar e fala assim, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo isso, 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 isso. E o delegado vai olhar e fala assim, mas essa matéria não é flagrante. Essa matéria não configura flagrante. É lógico que isso aqui é uma técnica de memorização para você entender o que é requisito material e o que é requisito formal. Percebam, para uma prisão em flagrante ser legal, ela tem que estar dentro dos requisitos que a lei estabeleceu. Se ela não estiver dentro dos requisitos, logicamente ela é ilegal. O primeiro requisito, material. O segundo requisito, formal. E o que são os requisitos materiais? A matéria de que eu estou tratando configura flagrante. Significa dizer, a situação fática é ou não é flagrante? Vamos entender como isso funciona? A lei estabelece no seu artigo 302 a seguinte situação. Inciso 1º, está cometendo a infração. Nesse caso, denota a ideia de tempo presente. A pessoa é presa no momento em que praticava o verbo do tipo penal. Devemos tomar cuidado com os crimes permanentes. Vamos entender o que o inciso quis dizer com isso. Se você pegar o artigo 302, inciso 1º, esse inciso 1º prevê que está em flagrante delito quem for preso cometendo a infração. Esse cometendo, esse verbo no gerúndio, denota a ideia de tempo presente. A pessoa está praticando o delito, cometendo o delito, cometendo o crime. Denota a ideia de que os verbos do tipo penal estão sendo praticados. Verbo é ação. Ele está agindo. Ele está praticando uma ação delituosa, tempo presente. Ele está matando, ele está subtraindo, ele está corrompendo, ele está difamando, ele está injuriando, ele está guardando em depósito, ele está constrangendo. Qualquer tipo penal é composto por verbos. Qualquer verbo sendo conjugado no gerúndio, no tempo presente, é flagrante. É simples, fácil de você entender. Ele está praticando a conduta. E por que no nosso material eu anotei cuidado com os crimes permanentes? Porque os crimes permanentes produzem o flagrante permanente. Tráfico de drogas, posse de arma. Imagine a pessoa que guarda 2 quilos de cocaína na sua casa. O artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, esse artigo 33 tem 18 verbos. Um deles é guardar em depósito. Se a polícia prende a pessoa que estava guardando 2 quilos de cocaína em casa, ele está guardando a droga. O verbo guardar está no gerúndio, tempo presente, flagrante. Não importa em qual momento a polícia vai encontrar essa droga. A qualquer momento ele está guardando. Porque o crime permanente, os atos executórios, se postergam no tempo. O inciso 2º diz que acaba de cometer o delito. O que vem a ser esse acaba de cometer a infração?
os atos executórios já foram praticados. Eu não estou dizendo se consumou ou não consumou, isso não importa, tá? Vamos imaginar essa situação aí. A polícia chega, alguém fala assim, ó, ele virou a esquina. A polícia vira a esquina, se depara com ele. Ele acabou de praticar o crime. Denota uma ideia de imediatidade. Portanto, flagrante. A situação mais complexa para nós na prova da OAB é entender os casos em que a pessoa não está cometendo o delito, mas foi pego durante uma perseguição logo após cometer. Veja bem, a pessoa foi pega durante uma perseguição logo após cometer o delito. E por que isso é uma situação delicada para nós? Porque a grande maioria de vocês vem de uma cultura que acredita que o flagrante é quando a pessoa é presa em 24 horas. Se a pessoa foi presa dentro de 24 horas, é flagrante. Isso não existe. Isso não existe. Tá? Flagrante não tem nada a ver com esses 24 horas. Ele pode ser preso 2 dias depois, 5 dias depois, 1 mês depois e ser flagrante. Porque o que determina se é flagrante é se ele estava sendo perseguido. Ele foi preso durante uma perseguição. E quando nós temos esse advérbio de tempo, durante, significa dizer, não pode haver interrupção. Todos vocês devem se lembrar da perseguição instaurada contra Lázaro, naquele caso lá no Distrito Federal, no estado de Goiás também, e a polícia ficou dias e dias perseguindo ele, durante a noite e durante o dia, até encontrá-lo. Ele foi trazido morto. Se tivesse sido trazido vivo, estaria preso em flagrante. Ah, mas já tinham passado mais de 10 dias. Não importa. Ele foi preso durante uma perseguição, logo após ele ter praticado o crime. E essa perseguição não foi interrompida. Então, imagine, nós temos aí uma ideia de imediatidade. Praticou a conduta, a polícia foi chamada, chegou e alguém disse, ele correu por ali, e a polícia sai correndo atrás. Significa dizer, quando a polícia prender, será flagrante. Mesmo que isso dure dias. Quando eu estou ministrando curso de prática para advocacia criminal, porque nós temos o Missão Criminalista, tem 2 produtos. Tem o Missão Criminalista, mentoria da OAB, que é esse que vocês estão fazendo, e tem o Missão Criminalista, advocacia na prática. Advocacia criminal na prática. Aí eu vou ensinar os advogados quando que ele deve apresentar ou não o cliente na delegacia. O cliente liga para ele, doutor, eu estou escondido no mato, eu matei uma pessoa, estou desesperado, estou arrependido, quero me apresentar. O que o advogado deve fazer? Vai até o delegado e fala assim, doutor, meu cliente quer se apresentar. O senhor sabe se ainda tem perseguição contra ele? Se tiver, você não vai. Por quê? Porque se você chega na delegacia e se apresenta, não é flagrante. Mas se até chegar na delegacia a polícia te pegar, te pegou durante uma perseguição. Então, o que eu sugiro para os advogados? Combine com o delegado o dia que você vai apresentar e apresente ele quando não tiver mais perseguição. Porque se ele for preso durante uma perseguição, será flagrante. Não importa quantos dias já passaram desde a prática dos fatos. Beleza? Tranquilo? Inciso 3º do artigo 302, superado. O outro inciso traz para nós que a pessoa foi presa logo após com armas ou objetos que façam presumir ser ele o autor dos fatos.
Olha o inciso inicial aqui, ó. Foi preso durante uma perseguição. Aqui o cuidado é com a expressão durante, pois denota a ideia de ausência de interrupção da perseguição. De modo que, para configurar essa modalidade de flagrante, a perseguição deve ser iniciada logo após os fatos e não pode ser interrompida, sob pena de se tornar ilegal o flagrante. Esse é o inciso terceiro. O inciso quarto é encontrado logo após com armas ou objetos que façam presumir ser ele o autor dos fatos. O que eu estou dizendo aqui para vocês? Esse inciso quarto é aquela situação típica que a polícia fala. Abordamos um cidadão em atitude suspeita. O que significa isso? A polícia vai andando pela rua. Ela não está procurando ninguém fugir. Ninguém fugiu e a polícia está procurando. A polícia não foi acionada porque alguém cometeu um crime. Nada disso. A polícia está fazendo sua ronda rotineira. E vê um cidadão em atitude suspeita. A polícia tem um tirocínio policial que ela enxerga quando a situação está estranha. Ela aborda o cidadão, pede o cidadão para parar e o cidadão tenta correr, a polícia para e a polícia encontra com ele armas ou objetos e a polícia presume que ele é o autor dos fatos. Vamos citar um exemplo. Imagine que uma moça é assaltada com arma na cabeça e é subtraído dela um aparelho celular. Tudo bem. Tem uma viatura da polícia fazendo uma ronda pela cidade e não está nem sabendo desse furto, desse roubo. Mas vê um rapaz em atitude suspeita, aborda o rapaz. O rapaz tem dentro do bolso um celular Motorola preto e um celular iPhone com capinha rosa com adesivos de unicórnio. E alguém pode me perguntar, professor, você tem alguma coisa contra um rapaz andar com um iPhone com capinha rosa e celular e adesivos de unicórnio? Não, eu não tenho nada contra. Inclusive, se quiser me presentear com um, pode ficar à vontade. Faço questão de usar em todas as aulas. Não tem nada contra. Mas se há de convir que a polícia vai suspeitar daquela situação. Afinal de contas, ele tem 2 aparelhos no bolso, um preto e um rosa. Ao que tudo indica, pode ser que esse preto não seja dele, ou esse rosa não seja. Mas a polícia não pode presumir nada agora. Ela simplesmente passa um rádio ou liga para o Copom. Copom, nós abordamos um cidadão em atitude suspeita. Tem alguma reclamação de furto? Sim, senhor sargento. Tem uma reclamação de furto aqui. Uma moça foi assaltada nas imediações da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela estava trazendo consigo um celular de capinha rosa, adesivos de unicórnio, que foi subtraído. O cidadão acabou de ser preso em flagrante, porque ele foi encontrado logo após com armas ou objetos que façam presumir que ele é o autor dos fatos. Agora um detalhe interessante para falar para vocês. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Uma das questões que eu estou passando para você estudar consta que 2 rapazes, saindo da faculdade, foram abordados por um outro que subtraiu deles, mediante o uso de arma de fogo, 2 aparelhos de celular. Eles deslocaram até o posto policial mais próximo e fizeram a notícia desse fato, registraram o boletim de ocorrência, dando inclusive as características do assaltante. Uma moto azul, camisa vermelha, uma moto alta, moto azul, ele estava de camisa vermelha, calça jeans e tênis. A polícia faz várias rondas pelo local e não obtém êxito. Não encontra nada. A polícia encerra a ocorrência, entrega na delegacia e vai embora. Isso por volta de 9 horas da noite. A madrugada chega. Na manhã do dia seguinte, por volta de 6 horas da manhã, essa viatura vê passando pela rua
um rapaz de camiseta vermelha, calça jeans, tênis, numa moto alta azul, aborda esse rapaz em atitude suspeita, mas nada encontra com ele. Conduz-o até a delegacia, o conduz até a delegacia. O delegado na delegacia liga para as vítimas e pede para que elas se desloquem até a delegacia. Realizando todos os procedimentos admitidos em lei, previstos no artigo 226 do CPP, a vítima reconhece aquela pessoa como sendo autor dos fatos. O delegado, então, lavra o auto de prisão em flagrante e essa pessoa é conduzida ao presídio. Gente, eu não estou inventando, essa questão caiu na prova da OAB, vocês vão ler no material que eu passar para vocês. A família procura você e a OAB te pergunta, o que pode ser feito? Sob qual fundamento? Primeira coisa, pedido de relaxamento de prisão. Por que relaxamento de prisão, Arlen? Porque esse flagrante é ilegal. A matéria de que estamos tratando não é flagrante. É um flagrante materialmente ilegal. É um flagrante ilegal. Mas por que o Arlen não é flagrante? Raciocinem comigo. Ele foi preso praticando o delito, cometendo o crime? Não. Ele foi preso logo após praticar o crime? Não, ele foi preso na manhã do dia seguinte. Ele foi preso durante uma perseguição? Não. Ele foi encontrado logo após com armas ou objetos? Não. Então, não é flagrante. E aí, aquele detalhe que eu falei lá na aula inaugural da nossa mentoria. Não faça a prova se sentindo o Estado, o policial. Muitos de vocês que vão fazer a prova são policiais. Mas na hora da prova, não pense como policial, porque senão você vai errar. Porque, convenhamos, uma situação dessa é um absurdo esse cara ficar solto. É um absurdo. Mas na prova da OAB, você tem que fazer o que a lei estabelece. Se a lei estabeleceu isso, faz o que a lei estabelece. Deixa para você achar absurdo depois que você passar na prova da OAB. Até passar, é isso aí. Não é flagrante. Eu vou fazer um pedido de relaxamento de flagrante, porque a situação em que ele foi preso não se enquadra nos requisitos do flagrante, artigo 302. Ah, Arlen, mas aí não. Aí é sacanagem. A vítima reconheceu o autor. Sim, criatura de Deus. Mas aí você está falando de prova para condenar. Se você está me perguntando se tem prova para ele ser condenado, tem. Prova para ele ser condenado, tem. Mas para ele ficar preso em flagrante, lógico que não tem. Entenderam? A ilegalidade material ocorre quando esses requisitos do artigo 302 não estão presentes. Tudo bem? Muito bom. Anote aí. Terminando essa aula de hoje, você vai terminar de assistir essa aula e as próximas horas, até a próxima aula, você vai ler tudo sobre essa matéria. Bom, sigamos então. Prestem atenção. Agora, nós vamos falar da ilegalidade formal. Nós vamos falar daquela situação que, se não observada, gera uma nulidade no flagrante. Ocorre o que a gente chama de ilegalidade formal. A maneira de fazer, a forma de fazer, ficou errado. O cidadão pode até estar em flagrante. A conduta dele caracteriza flagrante. Mas ocorreu uma ilegalidade formal. Uma formalidade que a lei estabeleceu não foi observada. Na sua prova da OAB, você não terá nenhuma dificuldade em fazer uma questão dessa. Sabe por quê? Porque se a questão estiver falando em flagrante, para,
pega o vadimécum, vai no índice, prisão em flagrante. Lá você vai ter artigo 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310. Pronto. Você tem ali 10 artigos que falam sobre prisão em flagrante. Não tem como errar. O 301 e 302 fala dos pressupostos materiais. 303 a 309 dos pressupostos formais. Nesses artigos, vocês vão ver que temos lá a exigência que a prisão seja imediatamente comunicada ao juiz e ao familiar do preso ou alguém por ele indicado. O auto de prisão em flagrante delito tem que ser enviado para a Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública em até 24 horas. Para a Defensoria Pública, se ele não tiver acompanhado de advogado. Se ele tiver acompanhado de advogado, não há necessidade. É lá, nesses artigos, que você vai encontrar um que fala que o delegado pode nomear um escrivão. Imagine que na delegacia não tem um escrivão de polícia concursado. O delegado pode pegar um funcionário da prefeitura, nomear como escrivão, assinar o termo de compromisso e ele vai atuar como escrivão. E se essa pessoa que atuou como escrivão não assinou o termo de compromisso, ocorre uma ilegalidade formal no flagrante. Então nós temos ali nesses artigos várias formalidades que devem ser observadas. Vamos olhar o que nós anotamos no nosso mapa mental? Eu vou tirar aqui a ilegalidade material e vamos agora para a ilegalidade formal. Olha só, o que é a ilegalidade formal? Opa! Requisitos formais. As formalidades que o delegado deve obedecer ao lavrar o auto de prisão em flagrante delito. 304, 305, 306, 307, etc. Especial cuidado deve-se ter com a redação do artigo 306. Muito cuidado, anote aí, destaque isso no seu material. A prisão deve ser comunicada ao juiz, MP e família do preso imediatamente. O parágrafo 1º estabelece o prazo de 24 horas para a remessa do APFD ao juiz e à defensoria, caso o preso não esteja acompanhado de advogado. Por que eu chamo a atenção de vocês? Se algum de vocês que vai fazer a prova é policial civil ou já estagiou em delegacias de polícia civil, vocês vão ver que na prática as coisas não acontecem assim. O escrivão não vai ligar para um juiz 4 horas da manhã para falar que prendeu alguém dirigindo embriagado. O escrivão de polícia não vai ligar para o juiz 2 horas da manhã de um domingo para falar que prendeu um rapaz que deu um tapa na esposa. Mas a lei manda ligar imediatamente. Sim, na lei é assim. Se cair na sua prova, se não ligou, é uma ilegalidade. Você vai pedir para relaxar a prisão. Então, portanto, se você tem contato com a prática, se você já atuou na prática e já viu que isso nem sempre acontece, cuidado, não significa que está certo. Não acontece, mas está errado, porque a lei manda que seja feito assim. E você vai fazer a prova de acordo com o que está na lei, não de acordo com a sua vivência prática. Tome muito cuidado com isso. Fechando o assunto, então, nós sabemos quando que uma situação configura flagrante, nós sabemos também que para lavrar o auto de prisão em flagrante, nós temos que cumprir alguns requisitos. Se esses requisitos não forem cumpridos, nós temos ilegalidades formais. Seja ilegalidade formal, seja ilegalidade material, o pedido é relaxar a prisão. Se houver tempo entre a data da prisão e a realização da audiência de custódia, que pelo artigo 310 do CPP deve ser feita em 24 horas, você vai fazer um pedido de relaxamento.
Caso contrário, você vai, na audiência de custódia, fazer o pedido para o juiz declarar a ilegalidade da prisão e, por consequência, relaxá-la, determinando a expedição do alvará de soltura. Uma questão dessa pode cair na sua prova. Cai a situação do flagrante e o juiz designou a audiência de custódia. A família contrata você para participar da audiência de custódia. E a questão é de perguntar, o que você vai pedir na audiência de custódia? Se a prisão é ilegal, você vai pedir para relaxar. Fundamento, artigo 65 da Constituição Federal, combinado com o artigo 310, inciso 1º. Vamos anotar isso aqui? Então vamos lá. Prisão ilegal, relaxamento. Seja através de petição, seja oralmente na audiência de custódia, você faz um pedido oral, né? E qual é o fundamento? Artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal e artigo 310, inciso 1º do CPP. Não tem erro. Se você vai atuar numa audiência de custódia, eu fui intimado, estou aqui agora na audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz vai ouvir o preso, como é que foi sua prisão, o que aconteceu, isso. Promotor alguma coisa a requerer? O promotor, excelência, eu gostaria de pedir a conversão do flagrante em preventivo, porque estão presentes os requisitos e tal. Beleza? Advogado, alguma coisa a requerer? Sim, excelência, a defesa, eu gostaria de requerer que Vossa Excelência reconhecesse a ilegalidade da prisão, declarasse a ilegalidade dessa prisão, com base nisso, né? Se não é flagrante, então, com base no artigo 302, inciso 1º, 2º, 3º ou 4º, ou então, inciso 1º, 2º ou 3º, né? Não tem quarto no inciso 302. Ou então, uma ilegalidade do artigo 306, então a defesa pede a Vossa Excelência que declare a ilegalidade dessa prisão e, por consequência, relaxe essa prisão nos termos do artigo 60, no artigo 5º, inciso 65, e artigo 310, inciso 1º, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, é o que a defesa tem a pedir. Pronto. É isso que você vai escrever na resposta da sua petição. Bacana? Show de bola? Beleza? Vamos mudar de assunto e agora nós vamos falar da prisão preventiva. Também uma prisão cautelar, também muito cobrada na OAB, também muito interessante de estudar. Prisão preventiva. Veja bem, quando a polícia prende alguém em flagrante, em 24 horas tem que mandar o auto de prisão em flagrante para o juiz. O juiz vai fazer audiência de custódia. Se você pegar o artigo 310 do CPP, lá vai estabelecer o seguinte. Inciso 1º, o juiz vai declarar a ilegalidade da prisão e vai relaxar a prisão se ela for ilegal. Inciso 2º, o juiz vai decretar a prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos. Inciso 3º, o juiz vai conceder a liberdade provisória se não tiver presente os requisitos da preventiva. De modo que o que nos resta agora é entender como funciona uma prisão preventiva. A prisão preventiva, diferente da prisão temporária, ela não tem tempo determinado. O juiz só sabe que decreta. Quando que o réu vai ser solto, ninguém sabe. Ele pode ser solto num pedido de revogação, ele pode ser solto num habeas corpus no tribunal, mas ninguém sabe a data. Essa prisão ela é tão grave que ela está prendendo uma pessoa que tem a seu favor a presunção de inocência. Afinal de contas, não há sentença condenatória transitada em julgado. Então, essa pessoa tem a seu favor a presunção de inocência e ainda assim está sendo presa. Mas é possível? É. Por isso que a lei traz requisitos.
A lei traz esses requisitos, e eu vou separar aqui para eu mostrar para vocês. Só um minutinho. Muito bem. A lei traz os requisitos para a prisão preventiva e o primeiro bloco, eu diria bloco de requisitos, está no artigo 311 do CPP. Então, nós vamos anotar isso aqui. Só um minutinho. Então, vamos lá. Agora nós mudamos o assunto. Agora é prisão preventiva. Primeira coisa, artigo 311 do CPP. Você vai ler legitimidade. Quem pode prender? Quem pode pedir a prisão? Isso é muito relevante. Muito relevante. A minha sugestão é que você gaste as próximas 48 horas da sua vida para estudar isso e nunca mais esquecer. Antes do pacote anticrimes, antes da Lei 13.964 de 2019, essa Lei 13.964 de 2019 entrou em vigor 23 de janeiro de 2020. Portanto, se o seu VADMEC é anterior a 2020, não presta para fazer essa prova. Antes, o juiz poderia decretar a prisão preventiva de ofício, sem que ninguém pedisse. A redação do artigo 311 estabelecia, assim, o juiz de ofício ou a requerimento das partes. Hoje acabou. Não me assusta em pensar que a OAB pode colocar uma questão dessa, em que o juiz decretou a prisão preventiva sem o promotor pedir. Não pode. O juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Isso significa dizer que se cair na sua prova que o juiz decretou a prisão sem o promotor pedir, é ilegal. Tem que ser relaxada. E não existe só relaxamento de flagrante, não. Existe relaxamento de prisão preventiva. Qualquer prisão que for ilegal será relaxada. Qualquer prisão que for ilegal será relaxada. Então percebam, o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício. Onde é que está isso? Artigo 311 do CPP. Ah, professor, na minha prova caiu esse negócio de prisão preventiva, mas eu não sabia nem onde que eu ia olhar. Lembra que eu falei para vocês que eu quero ensinar vocês a usar o VADMEC? Se a questão fala de prisões, para tudo. Pega o índice, procura prisão. Lá você vai ver a indicação de vários artigos. Prisão preventiva, prisão temporária, prisão em flagrante. Vá até esses artigos. Quando você for nesse artigo, debaixo do artigo tem vide artigo tal, vide súmula tal. Isso é o que a gente chama de índice remissivo. Está remetendo você a algum lugar para tomar conhecimento de alguma norma. Não tem como você errar. Artigo 311 estabelece: o promotor pode pedir a prisão. O querelante, que é o polo ativo de uma ação penal privada, o assistente de acusação, podem pedir a prisão. O delegado pode representar pela prisão. O juiz decretar de ofício? Jamais. A partir do momento que foi pedido, o juiz vai analisar o artigo 312. E o que o artigo 312 vai trazer? O que a gente chama de requisitos fáticos. Ou seja, os requisitos no mundo dos fatos. Quais são esses requisitos? Primeiro deles, materialidade. A prova de que o crime aconteceu.
O segundo deles, indícios de autoria. O terceiro, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução processual, assegurar a aplicação da lei penal e perigo de liberdade. 7 requisitos em um artigo 312. Querem ver? Vou mostrar isso para vocês no código. Só um minutinho. Deixa eu ver onde é que o código está. E eu vou mostrar isso para vocês agora no código. Olha lá. Opa. Saiu aí do lugar que estava. Voltou. (312). Prestem atenção na leitura. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, uma condição, garantia da ordem econômica, outro requisito, conveniência da instrução criminal, outro requisito, assegurar a aplicação da lei penal, outro requisito, quando houver prova da existência do crime, outro requisito, indício suficiente de autoria, outro requisito, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Percebam, a prisão preventiva pode ser decretada, alguns requisitos são cumulativos. Prova de que o crime aconteceu, indícios de autoria e perigo de liberdade são cumulativos. Se não tiver prova do crime, a prisão não pode ser decretada. Se não houver indícios de autoria, a prisão não pode ser decretada. Se não tiver perigo de liberdade, a prisão não pode ser decretada. A liberdade dele é um perigo para a sociedade? Não. Então, não pode ser decretada a preventiva. A liberdade dele é um perigo para a sociedade? É. Então, pode ser decretada a prisão preventiva. Além desses 3, tem que ter mais um. Ou garantia da ordem pública, ou garantia da ordem econômica, ou conveniência da instrução processual, ou assegurar a aplicação da lei penal. Essas são as condições, os requisitos fáticos no mundo dos fatos do artigo 312. É lógico que não precisa eu anotar isso no nosso material, porque você está com o artigo 312 em mãos, basta você passar o marca-texto. Professor, eu posso passar marca-texto na prova, no VADMEC que eu vou usar para fazer a prova? Pode, meu cara. Sem problema nenhum. Pode sim, tá? Aí nós vamos para o artigo 313. E eu agora vou falar em requisitos normativos. Ou seja, os requisitos no campo da norma. Primeiro deles, prisão preventiva só pode ser decretada para crimes com pena maior ou igual a 4 anos. Isso já caiu várias vezes na prova da OAB. Ao estudar as questões que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver o tanto que isso já caiu na prova da OAB. Prisão preventiva só pode ser decretada para crimes cuja pena máxima em abstrato seja maior do que 4 anos. Exemplo. Furto, 1 a 4 anos. Não pode. Roubo, 4 a 10 anos. Pode. Estupro, 6 a 15 anos. Pode. Corrupção, 2 a 12 anos. Pode. Artigo 306 da Lei 9503 de 97. Embriaguez no trânsito, pena de 1 a 3 anos. Não pode decretar preventivo. Só pode para crimes dolosos com pena máxima maior do que 4 anos. Isso já caiu na prova da OAB. Não cabe prisão preventiva de crime culposo. Artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, homicídio culposo, pena de 1 a 3 anos. Não pode. Só pode decretar prisão preventiva de crime doloso
com pena máxima maior do que 4 anos. Tem uma observação. Se o réu for primário. Porque se ele for reincidente, aí pode ser qualquer quantidade de pena. Isso está no artigo 313, inciso 1º e 2º. E o inciso 3º do 313 vai dizer que cabe decretar prisão preventiva para assegurar a aplicação de medidas protetivas. Show de bola. Aplicou a medida protetiva. O réu não cumpriu, vai decretar prisão preventiva, independente da quantidade de pena. Certo? Tranquilo isso aí? Beleza? Adivinha se eu quero que você leia exaustivamente o artigo 313. Uma chance. Adivinha se eu quero que você leia esse artigo 313. Memorize. Entenda como que ele funciona. Perfeito. Vocês vão perceber que em vários pontos o legislador deixou claro que a prisão preventiva é a última ratio. E aqui, lá no nosso material, eu vou pedir para vocês aqui, ó, observação. Ver artigo 282, parágrafo 6º do CPP. O que significa dizer isso? Significa dizer que a prisão preventiva só é cabível quando uma das medidas cautelares diversas não for cabível. Quando não couber nenhuma daquelas medidas cautelares, aí decreta a prisão preventiva. Mas, antes de decretar a prisão preventiva, essas medidas têm que ser analisadas uma a uma, de acordo com o caso concreto. Ah, o réu corre o risco de fugir. Se colocar uma tornozeleira eletrônica nele e decretar a prisão domiciliar, resolve? Lógico que resolve. Então, por que vai prender? Isso está no 282, parágrafo 6º. E as medidas cautelares estão... Eu vou apagar esse ver aqui, que está errado. É vide. E vou colocar aqui, vide, artigo 319 do CPP, que estabelece as medidas cautelares diversas. Tudo isso facilmente identificado no Código. Vamos ver como que ficou o nosso mapa mental? Então, vamos lá. Aí. Pronto. Agora nós vamos ver como que ficou o nosso mapa mental sobre as prisões preventivas. Vou recolher flagrante, que eu já estudei. Preventivo. Olha lá. Requisitos fáticos. Artigo 312. Materialidade, indício suficiente de autoria, perigo de liberdade, risco à ordem pública, à ordem econômica. Requisitos normativos. 311. Partes legitimadas para pleitear a prisão. Aí eu coloco aqui, ó. Cuidado, juiz não pode decretar prisão de ofício. Cabível apenas em crimes dolosos, artigo 313. Não cabe prisão preventiva para crimes culposos, independente da quantidade de pena. Cabível para crimes com pena máxima e abstrato maior do que 4 anos, artigo 313, inciso 1º. Cuidado, se o réu for primário, se ele for reincidente, caberá a prisão, ainda que a pena seja menor do que 4 anos. Falei isso para vocês também. E aqui eu coloco. A reincidência só será considerada nos casos de crimes dolosos, pois mesmo se for reincidente, não poderá ser decretada para preventiva nos casos de crimes culposos. Já tinha falado também. Cabível para assegurar o cumprimento das medidas cautelares diversas. Muito bem. Aqui, agora, uma observação no que se refere às prisões preventivas. Observações. Se um requisito normativo é inobservado, a prisão se torna ilegal. Se é ilegal, deve ser relaxada. Lembra que eu disse para vocês que ilegalidade gera relaxamento? Imagine que um requisito
normativo não foi observado, a prisão é ilegal. Agora, se foi um requisito fático, aí eu estou dizendo que a prisão é desnecessária. Vamos ver lá, ó. Opa. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, o juiz deve analisar o cabimento das medidas cautelares, observar o que determina, não é o que determinar, não, o artigo 282, parágrafo 6 do CPP. A prisão somente ser decretada quando não houver nenhuma medida cautelar. Foi o que eu acabei de dizer. Vamos aqui acrescentar uma informação que eu falei, mas não coloquei aqui. Aqui, ó. Coloquei sim, que eu não tinha visto. Se um requisito fático é fundamentado incorretamente, pede-se a revogação, porque ela se mostra desnecessária. Se o requisito normativo é inobservado, a prisão é ilegal, pede o relaxamento. Aqui eu trouxe para vocês alguns apontamentos. Ver as provas da OAB, questão 32, prova 32, questão 1, prova 31, questão 4, prova 28, questão 1, prova 24, questão 4, prova 22, questão 4. Ou seja, eu estou mostrando para vocês as várias questões que caíram na prova da OAB e que você vai resolver com essa aula que você acabou de assistir. Eu não gosto de aulas muito longas. As aulas ideais são de 40 a 50 minutos. Mas eu não podia dividir esse assunto porque ia complicar para vocês. Então nós gastamos aí mais de 1 hora de aula falando sobre prisões. Olha que bacana. Assista, reassista quantas vezes você quiser. Essa aula de prisões é fundamental para você se dar bem nas questões que vai ter na prova da OAB. Beleza? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e a gente se vê na próxima aula.